Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal e compartilhe e deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. No livro de Atos dos Apóstolos 3 apresenta um dos milagres mais emblemáticos do início da era apostólica, a cura do coxo na porta do templo chamada Formosa. Este evento não apenas demonstra a continuidade do poder de Jesus por meio de seus discípulos, mas serve como cenário para o segundo grande discurso de Pedro, onde ele proclama o arrependimento e a restauração de todas as coisas, consolidando a autoridade da mensagem cristã diante do povo de Israel. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos de Atos dos Apóstolos 3 do livro de Atos dos Apóstolos da Bíblia. Pedro cura o mendigo coxo. Um certo dia Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. 3 Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. 4 Pedro e João olharam bem para ele e, então, Pedro disse, olhe para nós. 5 O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. 6 Disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. 7 Segurando-o pela mão direita, ajudou a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. 8 De um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. 9 Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus. 10 Reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. 11 Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Brevíssima análise textual e voltaremos à leitura. Vou explicar Atos dos Apóstolos 3 de forma didática, dividindo o texto em partes e destacando sempre os versículos, para facilitar o seu entendimento. Esse capítulo mostra um milagre poderoso e também uma mensagem espiritual profunda sobre arrependimento e fé em Jesus. Primeiro, a cura do homem coxo, versículos 1-10. O que acontece? 1 Pedro e João vão ao templo na hora da oração, versículo 1. 2 Um homem coxo de nascença ficava na porta chamada Formosa pedindo esmolas, versículo 2. 3 Ele pede ajuda a Pedro e João, versículo 3. 4 Pedro diz, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, ande, versículo 6. 5 Pedro o ajuda a levantar, versículo 7. 6 O homem é curado instantaneamente, começa a andar, saltar e louvar a Deus, versículo 8. 7 O povo reconhece o milagre e fica admirado, versículos 9 e 10. Significado: esse milagre mostra que 1 O poder não vem dos homens, mas de Jesus. 2 O nome de Jesus tem autoridade e poder. 3 Deus se importa até com quem é ignorado pela sociedade. Mensagem principal: Jesus transforma vidas de forma real e visível. Segundo, a reação do povo, versículo 11. O que acontece? 1 O homem curado se apega a Pedro e João. 2 O povo corre até eles cheio de admiração. Significado: o milagre chama a atenção das pessoas. Isso abre oportunidade para algo maior, a pregação da palavra. Mensagem principal: milagres não são o fim, eles apontam para Deus. Voltamos a ler.
Pedro discursa no templo. 12 Vendo isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto surpreende? Porque vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade. 13 O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora ele tivesse decidido soltá-lo. 14 Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse libertado um assassino. 15 Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E nós somos testemunhas disso. 16 Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. 17 Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. 18 Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. 19 Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. 20 Para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. 21 É necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. 22 Pois disse Moisés: O Senhor Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu, ouçam-no em tudo o que ele disser. 23 Quem não ouvir esse profeta, será eliminado do meio do seu povo. 24 De fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. 25 E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: Por meio da sua descendência todos os povos da terra serão abençoados. 26 Tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. Terceiro, Pedro explica o milagre, versículos 12 e 16. O que acontece? Pedro começa a falar ao povo: Por que vocês estão olhando para nós, como se tivéssemos feito isso por nosso próprio poder? Versículo 12. Ele deixa claro: não foi por mérito humano e foi pelo poder de Deus. Pedro confronta o povo. Versículos 13 e 15. 1 Eles entregaram Jesus à morte. 2 Negaram o santo. 3 Escolheram um assassino. 4 Mataram o autor da vida. Mas Deus o ressuscitou. Pela fé no nome de Jesus, este homem foi curado. Versículo 16. Significado: o milagre aconteceu por fé em Jesus, poder do nome de Jesus. Mensagem principal: o centro não é o milagre, mas quem é Jesus. Quarto, o chamado ao arrependimento. Versículos 17 e 21. O que acontece? Pedro reconhece que eles agiram por ignorância. Versículo 17. Mas explica: tudo aconteceu para cumprir o plano de Deus. Versículo 18. Arrependam-se, para que seus pecados sejam cancelados. Versículo 19. Venham tempos de descanso da parte do Senhor. Versículo 20. Jesus permanecerá no céu até a restauração de todas as coisas. Versículo 21. Significado: Pedro mostra o caminho da salvação. 1 Arrependimento. 2 Conversão. 3 Perdão. 4 Renovação espiritual. Mensagem principal: Deus oferece perdão, restauração e nova vida. Quinto, Jesus é o cumprimento das profecias. Versículos 22 e 26. O que acontece? Pedro explica que Jesus já havia sido anunciado por Moisés. Versículos 22 e 23. Pelos profetas. Versículo 24. Por meio da sua descendência todos os povos serão abençoados. Versículo 25. Referindo-se à promessa feita a Abraão. Versículo 26. Deus enviou Jesus para abençoar o povo e afastá-los do pecado. Significado: Jesus não apareceu por acaso. Ele é 1 O cumprimento das promessas de Deus. 2 O Salvador prometido. Mensagem principal: Jesus é o plano de Deus para salvar todas as pessoas. Resumo da mensagem de Atos 3.
Este capítulo ensina 5 verdades principais. Primeira, o poder de Jesus transforma vidas, versículos 1-10. Segunda, milagres apontam para Deus, não para homens, versículos 11 e 12. Terceira, Jesus morreu e ressuscitou, versículos 13 e 15. Quarta, a fé em Jesus traz cura e transformação, versículo 16. Quinta, Deus chama todos ao arrependimento, versículos 17 e 26. Mensagem central de Atos 3. Jesus tem poder para transformar vidas, e Deus chama as pessoas ao arrependimento, oferecendo perdão, restauração e uma nova vida por meio dele. Resumo simples. Atos 3 mostra 1. Um milagre poderoso. 2. A pregação de Pedro. 3. E o chamado ao arrependimento. Vou te explicar Atos dos Apóstolos capítulo 3 de forma didática e mostrando também as ligações com o Antigo Testamento. Esse capítulo tem 2 partes principais. Primeira, a cura de um homem que era coxo de nascença. Segunda, o discurso de Pedro explicando o milagre e falando sobre Jesus. A cura do mendigo coxo, versículos 1-10. Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 da tarde. Versículo 1. Na tradição judaica havia horários fixos de oração no templo. Significado: mesmo após começarem a seguir Jesus, os apóstolos ainda 1. Frequentavam o templo. 2. Mantinham práticas de oração. Um homem aleijado de nascença era colocado todos os dias na porta do templo chamada Formosa para pedir esmolas. Versículo 2. Significado: esse homem vivia de ajuda porque não podia trabalhar. Ele representava muitas pessoas marginalizadas da sociedade. O homem pede esmola a Pedro e João. Versículos 3-5. Pedro diz: olhe para nós. O homem pensa que vai receber dinheiro. Versículo 6. Pedro declara: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Significado: Pedro mostra que o poder não vinha dele, mas do nome de Jesus. Na Bíblia, o nome representa autoridade e poder. Pedro ajuda o homem a levantar. Versículos 7 e 8. Imediatamente, seus pés ficam fortes, ele começa a andar e entra no templo saltando e louvando a Deus. Ligação com o Antigo Testamento. Esse milagre lembra uma profecia do livro de Isaías. Isaías 35:6 diz: o coxo saltará como um servo. Essa profecia falava sobre o tempo da salvação que viria com o Messias. O povo reconhece que era o mesmo homem que mendigava na porta do templo. Todos ficam admirados e impressionados. Versículos 9 e 10. A multidão se reúne. O homem curado se agarra a Pedro e João no pórtico de Salomão, e a multidão corre para ver o que aconteceu. Versículo 11. Significado: o milagre chama a atenção das pessoas, criando uma oportunidade para anunciar a mensagem de Deus. Pedro explica o milagre. Versículos 12 e 16. Pedro diz: por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito isso por nosso próprio poder? Versículo 12. Significado: Pedro deixa claro que o milagre não veio do poder humano, veio de Deus através de Jesus. Pedro fala: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó glorificou seu servo Jesus. Versículo 13. Ligação com o Antigo Testamento. Essa expressão vem da tradição do povo de Israel e aparece em livro do Êxodo 3:6, quando Deus fala com Moisés. Significa que o Deus que agiu no passado é o mesmo que agiu através de Jesus. Pedro acusa o povo. Eles rejeitaram Jesus, pediram que um criminoso fosse solto e mataram o autor da vida. Versículos 14 e 15. Mas Deus ressuscitou Jesus. Significado: Pedro enfatiza 2 verdades centrais. 1. Jesus foi rejeitado pelos homens. 2. Deus o ressuscitou. Pedro explica: foi pela fé no nome de Jesus que este homem foi curado. Versículo 16. Significado: o milagre aconteceu porque 1. Jesus tem poder. 2. A fé no nome dele traz transformação. Pedro chama o povo ao arrependimento. Versículos 17 e 21.
Pedro reconhece que muitos agiram por ignorância ao rejeitar Jesus. Versículo 17. Deus cumpriu o que havia sido anunciado pelos profetas, que o Cristo sofreria. Versículo 18. Ligação com o Antigo Testamento. Muitos textos falam do sofrimento do Messias, especialmente em Livro de Isaías 53. Esse capítulo descreve o servo sofredor que seria ferido pelos pecados do povo. Pedro diz: arrependam-se e voltem-se para Deus para que os pecados sejam cancelados. Versículo 19. Significado: arrependimento significa reconhecer o erro, mudar de direção e voltar-se para Deus. Pedro fala sobre tempos de descanso da parte do Senhor. Versículo 20. Isso aponta para a restauração futura trazida por Deus. Jesus permanece no céu até o tempo em que Deus restaurará todas as coisas. Versículo 21. Significado: isso aponta para o futuro plano de Deus de restaurar completamente o mundo. A profecia de Moisés sobre um profeta, versículos 22 e 23. Pedro cita Moisés: Deus levantará um profeta como eu. Versículo 22. Ligação com o Antigo Testamento. Essa profecia vem de livro de Deuteronômio 18:15. Os judeus esperavam um profeta semelhante a Moisés. Pedro afirma que Jesus é esse profeta prometido. Quem não ouvir esse profeta será separado do povo. Versículo 23. Significado: rejeitar Jesus significa rejeitar o plano de Deus. Todos os profetas falaram sobre esses dias. Pedro diz que desde Samuel e os outros profetas já havia anúncios sobre o que estava acontecendo. Versículo 24. Significado: a história de Jesus não é algo isolado, faz parte de um plano anunciado há séculos. A promessa feita a Abraão, versículos 25 e 26. Versículo 25. Pedro lembra a promessa feita a Abraão: por meio da sua descendência todos os povos serão abençoados. Ligação com o Antigo Testamento. Essa promessa aparece em livro de Gênesis 12:3. Significado: Pedro explica que essa promessa se cumpre em Jesus, que traz bênção para todas as nações. Deus enviou primeiro Jesus ao povo de Israel para abençoá-los e levá-los a abandonar o pecado. Versículo 26. A mensagem principal de Atos 3. Esse capítulo ensina várias verdades importantes. Primeira, o poder de Jesus continua atuando através dos apóstolos, versículos 6 e 8. Segunda, os milagres servem para apontar para Deus, não para os homens, versículo 12. Terceira, Jesus foi rejeitado, mas Deus o ressuscitou, versículo 15. Quarta, as profecias do Antigo Testamento se cumprem em Jesus, versículos 18,22,25. Quinta, Deus chama todos ao arrependimento, versículo 19. Resumo simples. O capítulo 3 de Atos dos Apóstolos mostra: 1. Pedro curando um homem coxo no templo. 2. O povo ficando admirado com o milagre. 3. Pedro explicando que o poder vem de Jesus. 4. A confirmação de que Jesus é o Messias prometido. 5. O chamado para que as pessoas se arrependam e voltem para Deus. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. Compartilhe com seus amigos e familiares. Vai que eles também se interessam e aprendem algo novo. Obrigado por assistir. Nós encontramos no próximo vídeo. Até mais!